Gêmeos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gêmona. E pra variar, né, Gêmona minha, mais um episódio cheio de inspiração aí pra vocês. E antes da gente começar mais um episódio, já vai aqueles recadinhos que a gente precisa do apoio de vocês. O que a gente precisa? Se inscreve no nosso canal, deixa seu like, comenta aqui o episódio que você está assistindo, qual foi o insight que você teve, quem você gostaria que estivesse no Gêmona. Escreve aí. É isso. E agora, né, vocês sabem que o Gêmona está crescendo, não é isso, Gêmona minha? Crescendo demais. E além de vocês que estão nos apoiando, nós também temos outros apoiadores. Isso mesmo, nós não estamos sozinhos, a gente conta agora com uma equipe de marketing, vendas, que está ajudando a gente a crescer. Então ali, ó, na tela, vocês estão vendo? Creative Stars. É só você, vou deixar aqui o link também na descrição, caso você precise também de apoio para crescer, conta com eles. É isso mesmo. E hoje nós temos aqui uma convidada, assim, maravilhosa, gente. Vou te falar que o dia que eu a conheci, eu falei, nossa, que mulher bonita! Incrível, maravilhosa, inspiradora. Eu tive uma conversa com ela e ali mesmo já teve aquele tete-a-tete, tipo Gêmona, sabe? E foi incrível. E ela está aqui hoje. Quem que é ela, Gêmona minha? Silvana Fumura, executiva especialista na indústria de consumo e farmacêuticas, executiva em tecnologia e aplicações em nuvem, inspirando pessoas na jornada de transformação digital. Head in Tech? É isso mesmo? Head de Ser Mulher em Tech. Perfeita, super bem-vinda. Obrigada, Silvana, meninas. por aceitar o convite, por vir aqui. Muito obrigada mesmo pelo carinho que você teve, né, assim, de me conhecer e falou, meu Deus, topou, né, assim, tá vindo. É o que você falou, aqui. A gente bateu ali junto, a gente tava conversando, a gente não sabia o nome uma da outra, Exato. Foi energético o negócio. Muito. E vamos fazer um negócio, a gente já tava começando a falar sem saber o nome, eu falei assim, aliás, qual é o seu nome mesmo, né? Isso, e foi muito assim, a questão de Gêmona, sabe? A questão de se identificar, porque pra você que não sabe o que é Gêmona, e é sempre bom reforçar o que é o Gêmona. Gêmona, na minha cabeça, que foi criado, é de gêmeas, né? G de gêmeas e Mona, de irmã, de parceira, agora sócias, né, Gêmona minha. E a mesma coisa que aconteceu ali quando a gente se identificou. Foi assim, uma coisa muito de Gêmona, né? Aquela identificação de primeira. Então, super obrigada mesmo. Eu que agradeço. Por estar aqui e compartilhando. E parabéns para vocês, por vocês estarem fazendo esse trabalho lindo de compartilhar histórias, né? Para inspirar tantas outras pessoas pelo mundo, porque às vezes essas pessoas não têm acesso, não têm a mínima ideia. E além de inspirar as pessoas que vêm também, elas entenderem a importância delas, né? Porque às vezes as pessoas não se veem como elas são. E vocês estão fazendo um trabalho lindo de trazer isso para as pessoas, sabe? Dentro fala assim, poxa, nossa, que legal, meu trabalho é reconhecido, né? Sim. Então, é muito bom. Assim, eu cheguei aqui, você já falou assim, ai, o pessoal já te conhece e tal, não sei o quê. É tão gostoso compartilhar isso, eu acho que a gente faz pouco, né? Faz pouco. E parabéns pelo que vocês estão fazendo. E você tá aqui porque você é uma inspiração, Obrigada. né? Então eu acho que é bacana esse lugar de você poder contar um pouquinho da sua história e as pessoas te conhecerem. Então, quem é a Silvana, né? É verdade. Bom, quem é a Silvana? Tenho 46 anos. Trabalho em tecnologia, empresa de tecnologia mesmo, faz quase 7 anos só. Mas venho dessa indústria farmacêutica, bens de consumo, consultoria, instituições financeiras. Fiz minha carreira muito focada nisso, né? E comecei a carreira com muitas dúvidas, como todos os jovens, o primeiro emprego, o que eu faço? Eu só tinha um único guia na minha vida, a minha mamãe, que eu falo. A minha mamãe, ela falou assim para mim lá no passado, quando eu era muito jovem, ela falou assim, filha, vai estudar tecnologia. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque tecnologia é a profissão do futuro. Eu falei, tá, mas o que vai fazer o profissional do futuro? Ela falou, olha, eu não sei, mas eu tenho certeza que tecnologia vai ser tudo. Nossa. Aí eu falei, tudo? Mas o que é tudo? Ela, tudo. Não sei, filha, tudo. E aí, a partir daí, eu fui estudar tecnologia, tal, não sei o quê. Nossa, então, que curioso, né? Assim, há muito tempo atrás, porque o que parece é que a tecnologia, ela chegou agora, né? Não há tanto tempo atrás. E, na verdade, a gente... conversando até com muitas pessoas que inclusive vieram aqui da área da tecnologia, eles mostram muito pra gente que a tecnologia tá em
24 horas em tudo, né? Tudo. E a gente, pelo menos eu, né, só comecei a pensar realmente que a tecnologia, ela tá presente, assim, pouquíssimo tempo. Mas, na verdade, tudo é tecnologia, né? E a sua mãe já Tudo. teve essa visão lá Lá. Visão atrás. além do alcance. Muito. Exato, visão além do alcance. Aí, hoje eu falo pra ela, falei, mãe, lembra que você falava que era tudo? Ela falou assim, sei. Eu falei, então, hoje é tudo. E mais um pouco. E mais um pouco, né? Eu falei assim, é tudo, a água que a gente bebe, aqui no microfone que a gente tá falando, os celulares, mobilidade, a gente fala de mobilidade. Então, quando a gente vai se tratar, né, no hospital, no médico, nas farmácias, tudo a gente tá falando sobre tecnologia. Então, todas as empresas hoje, em tudo que você pensa no profissional, você precisa começar a se envolver tecnologicamente. Lá atrás, na época da minha mãe, você falava assim, por exemplo, minha mãe trabalhava no RH na parte de benefícios. Então ela falava assim, eu não precisava saber de tecnologia, mas era uma visão míope dela, porque ela já mexia ali no computador ali, que tinha na época de tela verde e tal, não sei o que, ela já mexia. Então, já era um avanço tecnológico, né? Sim. Então você, quando começou a usar o fax, né? Para quem sabe o que é Sim. fax, hoje a gente tem que perguntar, você sabe o que é fax? Já mandou Você um sabe o que é fax? fax? Né? Tipo, Sim! e aí, foi um avanço tecnológico. Então, tudo que a gente vai vendo nas empresas é um avanço tecnológico, né? A gente tá, eu trabalho na SAP e sempre tem uns jargões da SAP que fala assim, tantos por centos do chocolate do mundo rodam em SAP, né? Porque é uma ferramenta de gestão. Não sei o que lá, tantos por cento de tarará roda na SAP. Então, assim, você começa a ver que todas as empresas precisam fazer alguma gestão, né? E a gente traz isso para nossa vida. E a tecnologia tá atrás de tudo isso. Atrás de tudo isso. Ou na frente. Olha, eu acho que atrás, quando a gente fala no presente, né, rodando tudo isso pra gente, trazendo as informações que a gente precisa, e à frente mostrando um futuro, né? Tipo, olha, para onde a gente tem que ir, quais são os nossos próximos passos? Eu não posso ir para lá ainda, mas eu quero estar lá. Então, a gente está atuando em todos os momentos da empresa. E Né? você disse que há uns 7 anos, né, que você está focada na área da tecnologia, é isso? Na indústria de tecnologia. Na indústria. E o que fez você chegar até lá? Você falou que passou pela indústria farmacêutica, mercado financeiro. Qual o momento que você fez essa transição de carreira? Cara, o momento que eu fiz foi assim, naturalmente, durante a minha jornada profissional, lembro que eu estudei tecnologia, né? Eu fui fazer colegial técnico em processamento de dados. Depois entrei na segunda turma de engenharia da computação do Brasil. Aí não tive condições financeiras de ficar, aí eu voltei para São Paulo e concluí em ciência da computação. E na época, não teve ninguém que me mentorasse, minha família, ninguém trabalhava em tecnologia. Aí eu falei assim, cara, acho que eu não gosto disso. E aí eu fui trabalhar nessas indústrias. Só que com a minha formação em tecnologia, o que acontecia? Tem que fazer um projeto de inovação. Quem que vocês... Silvana. Silvana, você vai? Vou. A gente vai criar um portal novo de não sei o que lá. O que é a tecnologia? Então vai a Silvana. Quem conhece do processo tal, mas a gente vai fazer a implantação de um sistema X. Silvana. Por quê? Porque eu tinha esse background tecnológico, né? Então, assim, tipo, eu sempre tive... hoje, se fala muito sobre transformação digital, jornada de transformação, tal, que na época não existia esse nome bonito. Mas, com o tempo, a minha carreira sempre foi baseada na transformação digital das empresas que eu passei, dos processos e pessoas. Então, hoje eu falo assim, cara, quem é a Silvana, né? Eu falo assim, é profissional e executiva com foco em soluções de nuvem, mas com foco na transformação digital, que acontece em várias fases da empresa, em todos os momentos. Então, foi aí que eu comecei, eu falei assim, cara, eu sou essa pessoa, eu gosto de tecnologia, eu sou um early adopter, né, que o pessoal chama de adoção rápida de tecnologia pessoal. Eu você gosta de testar coisas. Gosto. Então, tem um aplicativo, um app novo. Olha que app legal, vou lá. Tem um celular novo assim, tá, não sei o que, não sei o que. Então, eu tô sempre testando, sempre olhando, sempre antenada nas tecnologias pessoais nossas. Perfeito. Então, segue mano, presta atenção. Se você hoje tá ali, gosta de olhar aplicativos, você percebeu que dentro do universo dela é aquela curiosidade, quer testar coisas, pode ser que isso seja um spoiler que você poderia estar indo, ou está, não sei, depois me conta aqui, na área de tecnologia. Exato. Bom saber. E aí, respondendo a sua pergunta, Evelyn, quando que me deu o clique de ir para a área de tecnologia?
eu já estava ali fazendo o que eu fazia super bem em supply chain, cadeia de suprimentos, área de compras e tal, super bem, fiz uma carreira linda que eu amava, mas aí chegou num ponto que eu falo que as novas gerações, o seu filho, por exemplo, ele vai ser uma pessoa que vai ter carreiras, Uhum. né? É o que eu vejo de futuro. As pessoas não vão ter mais, como a minha mãe, uma carreira única que começava na mesma Linear, né? indústria, ficava no departamento de RH e ela aposentou no departamento de RH. Não mais. E aí eu tava um pouquinho cansada, assim, sabe? Sem brilho nos olhos, tal. E aí eu dei uma parada do tão famoso sabático e falei, o que que eu vou fazer agora? E aí nessa ida e vinda, conversando, né, eu acho que é muito importante a gente falar aqui sobre networking. O que eu e a Evelyn a gente fez é um networking natural e brilhante, mas assim, a gente precisa conversar com as pessoas, a gente precisa ter mentores ou simplesmente amigos pra gente ficar conversando sobre o que a gente quer de carreira. Sim. E aí, nessa conversa, tal, aí um amigo falou assim, por que você não vem trabalhar na empresa de tecnologia? Eu falei, não, mas eu nunca trabalhei. Ele falou assim, não, mas com seu conhecimento todo de indústria, né, de tudo que você conheceu de processos, então atenção, pessoal, indústrias, processos e eu a pessoa, que é o que a gente fala que é a chave para montar uma implantação de tecnológica perfeita, né? Você pensar nesses 3 núcleos. Por que você não vem trabalhar numa empresa de tecnologia? Eu falei, quer saber? Eu falei, eu acho que é uma boa, eu tô querendo uma mudança, tal. Aí eu fui trabalhar do outro lado da mesa. Então, era na parte de negociação, da parte de cadeia de suprimentos e compras, fui pro outro lado. Eu meio que trabalhar debaixo da estrutura de vendas, ajudando os clientes a entender o que que um aplicativo, o que que uma ferramenta traz de benefícios e tal. Então, ali foi o clique. Eu falei, cara, e aí veio minha mãe de novo, né? Tecnologia e tudo. Eu falei, olha só, me formei e tal, fui para outros rumos, mas eu falei, agora acho que é a hora de dar uma mergulhadinha. Que legal. E nossa, quantos insights já nesse papo, né? Muitos. Você falou que você estava feliz, assim, onde você estava, tinha se realizado, mas assim, faltou o brilho nos olhos, né? E eu acho que isso acontece com muitas pessoas, muitos profissionais. E às Muitos. vezes acaba morrendo ali porque fica com medo de partir para uma outra jornada, para um novo desafio. E aí, quando você vê uma história como a sua, de alguém que conseguiu fazer e se desafiar mesmo, né? Poxa, caramba, eu tô feliz aqui, tô com um salário bacana, mas não é isso somente que supre as minhas necessidades, né? E parar pra pensar e se olhar pra dentro mesmo, né? É isso. Cara, ia surgir uma oportunidade, outra coisa que você falou, de networking. Gente, networking é extremamente importante. Sim, é fundamental. Inclusive, hoje eu vi um vídeo da Verônica, que esteve aqui, e ela comparou o networking como crédito. Que quando você tá bem, o crédito de banco, eu achei maravilhoso o comparativo que ela fez. Olha só, quando você tá bem, né, o banco vem, te oferece linha de financiamento, carro, tudo. Consignado. Quando você não tá bem, o banco não quer nem saber de você. Então, é você a mesma coisa com o networking. Às vezes as pessoas só vão buscar fazer networking quando elas precisam, não quando elas estão bem. Entendeu? Pega essa visão. Pega essa visão. Você está bem, faça networking, não espere esse o momento de fazer o networking. Legal. É quando você está bem posicionado. Porque ali você consegue até se sentir melhor, né? Pra você ir atrás das pessoas, se relacionar. Porque quando você, né, não tá bem, tipo, né, quando você tá sem trabalho, a autoestima já fica mais baixo e fica mais difícil de fazer networking, né? E o networking, eu acho que é orgânico e natural. Você trouxe... Deveria. No geral, normalmente, pelo menos nesses encontros, eu vejo que, caramba, eu não sabia mesmo como fazer networking. E com Gêmona, eu descobri um pouquinho ali como que é estar nesses espaços, trocar ideia com profissionais diversos. Exato. Isso também é bem, bem bacana. Exato. E eu queria saber de você, em relação a essa mudança, por exemplo, nesse ano sabático, como que deu esse clique, preciso de um sabático? E qual que foi o seu desafio para encarar esse novo estágio? Vamos lá. Acho que falando um pouquinho mais de quem é a Silvana, né? A Silvana, eu sou uma pessoa que eu sinto o momento. Então, eu já estava ficando meio chateada onde eu estava. Eu não tinha mais aquela... Vocês já escutaram aqueles termos assim? Quanto tempo você demora para calçar os seus sapatos para você ir trabalhar? Vocês já viram esse termo? Então, eu acho que um pouco foi disso. Eu falava assim, nossa, acho que eu estou demorando muito para calçar os meus sapatos de manhã.
né? Não tinha mais aquela vontade que você tem de um novo emprego, né? Daquele que você, eu vou conhecer as pessoas novas, tal. Então eu tava um pouco cansada daquilo. E eu tava sempre pensando. E um ano antes de tomar a decisão, na época eu falei pro meu ex-marido, eu falei assim, cara, eu não tô muito feliz. Eu acho que eu queria sair. Só que as pessoas normalmente, elas querem te manter numa área de conforto, né? Então ele falou, você tá ganhando bem, você tá com uma Sim. equipe legal, tal, não sei o Por que, né? que você Por que vai? poxa, sossega, Silvana. E Tá tudo tão, né, cara, tranquilinho. e aí naquela época eu falei, cara, realmente, né, sossega, Silvana. Eu falei, poxa, minha mãe trabalhou a vida inteira no banco, tantas pessoas trabalham, as empresas dão premiações, né? Sim. 5 anos, E a gente 15 começa a se anos, 10 culpar. anos. Começa a se culpar. Eu falei, cara, acho que eu sou errada, É. né? E eu escutava muito na época que, assim, eu corria muito atrás das coisas que eu queria. E aí, naquele momento, eu dei uma travadinha, mas eu falei assim, eu não tô feliz, assim. Eu tô vendo coisas que não vão de encontro com os meus valores como pessoa. Eu falei, eu tô vendo que eu não tô sendo uma pessoa mais criativa. Eu falei assim, onde eu posso ser mais criativa? Eu tenho criatividade, mas eu não consigo usar. Eu falei assim, eu tô deixando de usar as minhas competências de alguma forma, né? E aí, isso foi um ano antes de eu tomar a decisão. E aí, nessa conversa que eu tive com ele, aí você vai desenvolvendo, igual a gente está desenvolvendo aqui, eu comecei a pontuar e falar, olha, isso, 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 isso. E, infelizmente, naquele momento, eu não tive o apoio que eu precisava, ou que eu queria, né? Mas eu falo que tudo na vida a gente tem decisões a tomar. Então, na minha vida sempre foi assim, sempre que aconteceu alguma coisa muito ruim, ou eu não recebi um apoio, o que eu fazia? Eu me preparava para o que eu queria. Naquele momento que eu desenhei a foto e falei assim, gente, olha aqui, ó, o que vocês acham disso aqui? Aí cada um vai dar a sua opinião, eu falei, tá, mas eles não estão vendo tudo que eu tô vendo. E não estão sentindo o que você está sentindo. Sentir, exato. Porque só cada pessoa sabe o quanto dói, ou o quanto tá apertado. E aí, a partir daquele momento, sem eu falar para ele, eu tomei uma decisão dentro de mim. Então, me preparei por um ano. Eu falei assim: daqui um ano eu vou sair. Então, me preparei psicologicamente, emocionalmente, preparei principalmente financeiramente. Isso, assim, é um jargão que cada vez mais eu venho falando, assim, para todo mundo. Mas eu quero falar muito para as mulheres sobre independência financeira. E blá, blá, blá. Gente, é algo que realmente te dá o poder do não, sabe? Que delícia. E o poder é o poder da escolha, né? O poder da escolha. Eu posso, Ser eu não. livre. E até aproveitando o gancho, eu sou planejadora financeira e fiz esse movimento agora de pedir as contas. E assim, eu acho que quando eu olho para as pessoas da área e tudo mais, as pessoas até falam, Bruna, que coragem, ou já estão querendo me dar emprego. Eu falei, não, gente, eu sou planejadora financeira, calma. Calma. Mas me deu um conforto que eu não imaginava. Então. E chega um momento que às vezes você até acha que é o financeiro. Eu cheguei num patamar de acumular, sei lá, 2 anos de renda. E aí depois eu olhei e falei, não, tem mais coisas internas aí. Então, às vezes, você vai achar que é o financeiro. Pode ser que não seja, mas você precisa atingir o financeiro para descobrir o que está por trás disso também. É isso, é isso. E aí eu falo que, assim, no momento de decisão, a parte financeira estando tranquila, te tira 70% a 80% da preocupação da tomada de decisão. Então, você fala, eu preciso me preocupar em 20%, 30% no máximo, porque essa parte aqui está resolvida. Sim. Isso é um alívio, é uma liberdade, assim, que eu queria que todas as pessoas sentissem. E, assim, o meu foco é mulher mesmo, porque a mulher, ela não foi doutrinada, ensinada para isso. Então, eu falo, cara, quantas mais mulheres eu puder influenciar, inspirar e ensinar, eu vou ensinar. Porque isso me traz paz de espírito. Sim, até porque, infelizmente, né, muitas mulheres estão em relacionamentos super abusivos. Exato. Por conta muito da questão financeira, né? E acabam, na verdade, quando você pergunta para essas mulheres, elas falam que é por conta dos filhos, mas na real, a questão é a dependência financeira, não é a emocional. A grande maioria, pelo menos, que eu observo, é a questão financeira mesmo que segura. É que a gente tem um gap, né?
Se a gente for pensar, a gente estava conversando sobre esse número. Acho que até 1962, mulher não tinha CPF. Exato, gente. E não tinha acesso à conta bancária. Isso Então, aí. gente, faz muito pouco tempo. Muito. Então, como a mulher recupera essa independência financeira, eu não tô falando de ser independente financeiramente e não precisar trabalhar. Não, não é É isso. de conseguir ter minimamente um acesso, conseguir organizar, por mais que, sim, eu sei, existe uma realidade de mulheres que já são empreendedoras, Sim. que já tem ali o dinheiro, mas assim, tá, é mais poder financeiro. Eu não sei como explicar assim É pra mais vocês. poder de decisão, Sim. eu acho, sabe? Sim, Vai além do financeiro, é emocional, é um sim. poder de autoconfiança, do alto mesmo, quando a gente fala do alto do ser eu, né? Eu falo assim, o que que eu posso realizar? O que que eu quero? Como eu quero, o que eu posso falar não, por exemplo, a gente tá falando de relacionamentos tóxicos, mas em empresa, no mundo corporativo, tem muito relacionamento tóxico. E é isso que eu ia perguntar pra você. A área da tecnologia, ela é repleta de homens, né? Como é você chegar e ainda já ter... Quando você chegou, inclusive, Uhum, você já estava num cargo diferenciado na área da tecnologia? sim. Ou você foi ali almejando? E como que é ali o seu dia a dia? Você tem toda essa questão de trazer mulheres, incentivar mulheres, porque a tecnologia ela é uma área bastante rentável, né, e tudo Uhum. mais, mas como que é para você ali no seu dia a dia mesmo, vendo ali a maioria dos seus colegas homens? Tá. Eh, Desde a faculdade, sempre muitos homens, poucas mulheres, né. Eu tenho uma foto de quando eu me formei, dos meninos todos de black tie, né, todos de preto, e tal, e eu com vestido dourado e mais uma menina, assim, na foto. Tá, com vestidão, assim, né. Então já começou ali, né, a minoria, tal. E quando eu entrei, eu trabalhei sempre numa área que é de supply chain e compras, também que é muito masculina, O que né. que é supply chain e Su compras? Supply chain é a cadeia de Ó, suprimentos, né, até falei desculpa. errado. Eu que falei supply chain, supply chain é a cadeia de suprimentos, é uma área, ligado ao abastecimento da empresa. Toda empresa que tem uma produção, por exemplo, de medicamentos, ela vem, compra matéria-prima, negocia, como que ela armazena isso, vai para a produção. Então é a parte toda de cadeia de suprimentos para fazer a produção. Tá. E aí compras é toda a parte de negociação desses insumos ou também de categorias de indiretos. Então, são negociações para que a empresa tenha o melhor preço para a melhor produção e ofertar um preço bom para os clientes, né? Perfeito. E sempre também ali era um mundo muito masculino. Então, assim, meio que acostumei com isso. Mas tecnologia realmente é muito mais, assim, muitos Caramba. homens, tal. Então, eu lembro que entrei num curso, fui fazer o curso lá na empresa, de mídia, então era, eu e mais uma moça e mais 14 homens. Então sempre foi muito assim. E para muitas mulheres isso é inibidor. E eu sei Sim. que isso é assim até hoje. Sim. Só que eu sou a primeira neta, depois vieram 6 meninos. Então, tipo, para mim é muito natural. E eu confesso para vocês que antes eu não dava a mínima para esse negócio de mulher. Eu falava, ai, gente, que nananã, né? Tive essa época. Mas quando eu comecei a me envolver, aí eu comecei a ver o tamanho do problema que era, e que nem todas as mulheres tiveram pais, tios, tal, primos, como eu tive, que me apoiaram, né? Muito durante a minha carreira, assim, também. Então, é inibidor em alguns casos. Eu entrei já numa posição, vamos dizer, privilegiada, sim. E a sorte de trabalhar numa empresa que fala muito sobre mulheres, né? Que legal. transforma isso. A Cristina Palmaca, por exemplo, que é a nossa presidente da América Latina, ela era presidente do Brasil quando entrei, ela subiu para a América Latina, aí agora ela está com mulheres na presidência dos países, tal, Que até gerou bacana. muito burburinho, o pessoal falou, ai, olha ali e tal, eu escutei homens falando assim, agora é isso daí, isso é a mulher. Aí eu falei, gente, vocês têm que entender o seguinte, quando era só homem, nunca ninguém achou nhe, 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 nhe. Eu falei, mas Exato. é algo que, infelizmente, a gente tem que falar, vocês se sentirem um pouquinho incomodados, para que a gente consiga mudar aos pouquinhos, né? E que a gente não precise falar mais sobre isso. Mas é algo que realmente causa desconforto e por isso que a gente tá falando muito. E aí a gente tá aqui, né? Uma asiática, vocês, mulheres negras lindas,
e que a gente tem essa dificuldade de subir na carreira, Sim. né? Ontem no Oscar, não sei se vocês viram o Oscar, foi a primeira asiática, a Michelle, que ela ganhou o primeiro Oscar, a primeira mulher asiática. Nossa, depois de quantos anos de premiação, né? Depois de quantos anos de premiação. Então, assim, o mundo tá falando sobre isso. E quando eu falo assim, quando o mundo tá falando sobre isso, é porque a gente tá com um problema grande e ele ainda Sim. não foi resolvido, Sim. né? Sim. Então, por isso que eu tô aqui, adoro estar com as mulheres, adoro estar com os homens. Gente, eu queria falar assim, eu não sou contra homem, adoro, eu tive ótimos apoiadores, mas eu adoro estar com as mulheres porque eu acho que a gente precisa se unir mais. Sim. E as mulheres não são tão unidas quanto os homens sempre foram, Com sabe? certeza. É Sim. isso. Nossa, e você acredita que o nosso tempo já tá acabando? Gente, eu já queria até perguntar para ela, porque você é Pergunte. mentora agora. Eu queria Também. saber quando essa chavinha mudou, em que momento que você sentiu essa necessidade de estar Tá. mais ativa nesse movimento Tá. para chamar essas mulheres e estar mais próximo das Tá. mulheres. Eu me tornei gestora, né? Gestão de pessoas com 21 anos. Então, Super nova! super nova. Com 21 anos eu estava na McKinsey e assumi uma equipe lá como era subcoordenadora de 32 pessoas. Eu era super jovem, né? E de pessoas muito mais velhas, tal. E ali eu falei, cara, eu gosto dessa parte de gestão. Então, durante a minha carreira inteira, eu fiz gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas, orientando pessoas. Aí outro dia até li um negocinho muito bonitinho que um pupilo meu, todo mundo que trabalhou comigo eu chamo de pupilo, né? Ah, Mandou pra mim e falava assim, uma das linhas assim, que o líder legal é aquele que não tem medo de te segurar, que ele te empurra para você ir para o mercado e você lançar seu próprio voo, né? Então, eu sempre quis isso. E aí, em um determinado momento, quando eu fiz a virada de chave, era um momento muito específico da minha vida, eu falei, cara, agora eu não quero ter equipe nesse momento. Então, eu fui ser contribuidora individual. E aí, foi passando o tempo, o que aconteceu? Eu comecei a sentir falta dos meus pupilos de novo. Aí eu falei, eu não tenho equipe aqui, né? É uma estrutura matricial super complexa, mas eu quero continuar ajudando as pessoas nas suas carreiras. E aí comecei a ajudar um aqui, outro ali, não sei o que e tal. E aí me envolvi na rede de mulheres de apoio da empresa. E aí surgiu eu comecei a conhecer os dados. Eu falei o quanto é difícil para as mulheres, o quanto é mais custoso e tal. E aí eu falei, cara, abri uma oportunidade de eu me tornar head do Ser Mulher em Tech. Eu falei, acho que agora é o momento. É o momento, além de eu ser mentora, eu já estava sendo mentora de duas meninas num projeto que uma, assim, incrível, de 49 anos, que ela passou por perrengues e que precisava voltar para o mercado. E eu falava, cara, como que eu vou ajudar ela? Assim, tipo, eu me ajoelhava e rezava, falava assim, Deus, me ajuda a ajudar ela. Eu falei, eu não sei como, né? E aí fui atrás de pessoas. Eu falei, é isso que eu gosto, ajudar elas, eles. Então, assim, o meu LinkedIn, por exemplo, é aberto. Outro dia veio um moço me procurar e ele falou assim, Sil, você escreveu que você ajuda pessoas, você me ajuda? Ah, Eu falei, sim. claro. Eu falei, eu não posso escrever um negócio que eu não faço. Eu falei, com sim. certeza. Então, a gente está conversando. Então, esse negócio de mentorar veio com esses dados sobre mulheres na liderança, o quanto a gente ainda precisa crescer muito, o quanto as mulheres têm essa questão de autossabotagem. Então, como que a gente interrompe esse ciclo? Uma ajudando a outra, ou um homem ajudando uma mulher também, né? E aí eu falei, é isso que eu quero fazer, não só de carreira, mas assim, se eu puder em paralelo fazer isso por muito tempo durante a minha vida e ajudar pessoas a mudarem as suas vidas, é isso que eu quero fazer. E voltar para minha gestão, eu gosto de ter os meus pupilos, gosto de desenvolver a carreira, gosto deles crescendo, gosto de ver eles virando grandes executivos, executivas durante a vida. Ô, Sil, e para quem quer entrar na área da tecnologia, Uhum. existe uma idade? A pessoa, eu trabalhei, sei lá, 30 anos no mercado financeiro, quero aprender agora sobre tecnologia. Existe uma idade? O que a pessoa precisa fazer? Qual a primeira certificação que é importante para que esse profissional que quer entrar na área da tecnologia consiga dar o primeiro passo? Tá. Não existe idade. Legal. Porém, entretanto, eu sempre falo que quanto mais jovem, mais fácil para você galgar os seus passos tecnológicos. Eu, durante a minha carreira,
dei alguns passos para trás porque eu via uma visão, eu tinha uma visão de mais longo prazo. Então as pessoas precisam ter isso. Então, assim, quanto mais jovem, melhor, mas não tem idade. É o que eu estava falando dessa minha mentorada. Ela tá com 49 anos, ela estava totalmente fora do mercado, fez opção, né, de mãe, vou cuidar da minha filha, tal. Coisas aconteceram, eu falei assim, se eu preciso voltar para o mercado. Por onde eu começo? Ela é um exemplo lindo. E aí, hoje a gente está no momento, gente, é um momento muito, muito bom para todo mundo. As empresas de tecnologia sabem que vai faltar profissional. O que isso significa? Que as empresas estão dando cursos gratuitos todos os meses, direto e reto, tá sim de curso gratuito. Por onde eu começo? Eu, que comecei em tecnologia lá atrás, eu falo, o primeiro que você tem que fazer é aprender lógica. Lógica, saber o que é lógica de programação, mas é a lógica de como funciona a tecnologia. A partir dali, hoje tem milhares de profissões, né? Tá falando muito sobre análise de dados, tá falando muito sobre a parte de segurança, tem muitas coisas mais técnicas que muitas pessoas gostam, mas assim, esses cursos que tá saindo agora, nossa, e gratuitos, é coisa que a gente não tinha lá atrás, sabe? Que bacana. Então, assim, a gente tem cursos aqui, em empresas, que as empresas dão curso e ainda os melhores eles São contratam. contratados. Então, assim, uma abertura de portas incrível, incrível. Peguem a visão, segue Gêmeos. É isso aí. E como eu sei se é pra mim? Porque às vezes eu tô querendo ir pra área da tecnologia, mas será que eu tenho perfil? Que tipo de perfil teria que ter? Tem perfil? Não tem perfil. Tá. Não tem perfil. A gente se conheceu num evento de tecnologia, né? Você tinha pessoas ali, Sim. mulheres de todos os perfis. Sim. E cada perfil vai trabalhar num estilo de tecnologia. Na parte mais técnica, na parte mais estratégica, na parte mais de negócios, na parte efetivamente de análise de dados. Algumas pessoas querem ficar mais nos bastidores, né? Então, fazendo outras questões de tecnologia, dando suporte. Então, não tem perfil. Ah, tenho dúvida, como que eu faço? Networking pede para as pessoas te apresentarem para as pessoas que podem conversar com você. Se eu tenho perfil, vamos conversar. Se eu não conseguir responder, eu vou procurar alguém que possa te ajudar ainda mais no perfil que você busca, sabe? Eu acho que é assim, você tirando as suas dúvidas com pessoas que podem te dar um rumo, que é por isso que eu entrei na mentoria, porque eu não tive, a minha mãe teve aquela ideia, mas ela não tinha como me falar. Então, hoje eu falo, procurem pessoas, as pessoas estão tão abertas, né? A gente tem um LinkedIn Sim, hoje, fala, oi, sim. tudo bem? Eu sou fulana de tal, eu tô com dúvida, você pode falar comigo? E eu vejo que muitas pessoas têm vergonha, não sei, ficam meio receosas de enviar mensagem. Gente, eu quando recebo uma mensagem do LinkedIn, eu fico me achando, eu falo, caramba, alguém tá vendo que esse trabalho tá sendo feito, que legal, que bacana. Então mandem, se você admira alguém, manda lá uma mensagem no LinkedIn. Eu, inclusive, teve um dos episódios que falaram, vai lá, chama a pessoa que te inspira, pede pra ela tomar um café virtual, que te mentore meia hora, 1 hora por dia. Tenho certeza que esse profissional não vai te deixar assim sem resposta alguma, né? Não vai deixar. É óbvio, né? É uma dica. Não vai falar assim, oi, tudo bem? Vamos tomar um café? Não, faz uma Sim. introdução. Oi, eu sou fulano de tal, tô te procurando por causa disso e disso. Eu te admiro, tal, por causa disso e disso e disso. Eu tô com algumas dúvidas. Tô procurando pessoas que possam me ajudar nesses itens. Será que você tem um tempo para tomar um café comigo? Sabe? Sim. Olha a mensagem, o script tá aí. O script tá feito. Volta, escreve aí e manda pra pessoa que te inspira. É isso aí. Isso. Bom, eu queria saber onde podemos conectar contigo nas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar. Ah, gente, eu tô em quase tudo, né? Porque é o que eu falei pra vocês, eu estou sempre ali antenada no que os meus sobrinhos estão conectando. Tenho conta no Snapchat, mas, então, assim, quando a gente tá falando de profissional, que é o que a gente tá falando aqui, o meu LinkedIn, né? É só me procurar por Silvana Fumura, só tem eu, não vai ter outra. Se tiver duas, uma das contas é fake. Tenho só uma conta. Tenho um LinkedIn, o LinkedIn e tenho um Instagram, que é sil.fumura, que aí eu posto mais as questões profissionais, os eventos que a gente vai, Legal. falo de coisas mais abertas, né? O LinkedIn eu coloco mais umas postagens mais sobre a indústria, mais sobre carreira, sobre
Eu também falo, às vezes, sobre fé no mundo corporativo, o empoderamento feminino. São os temas que eu acho que precisam ser levados. E aí, no Instagram, algo assim mais assim, descontraído, os eventos, coisas mais do dia a dia, da equipe, os amigos que a gente vai conquistando durante o trajeto. Eu acho que ela trouxe muitas mensagens aqui pra gente, né? Muito conhecimento, mas queremos te pedir uma mensagem final. E peraí, antes de você falar a mensagem, conte do programa que você participa para puxar mais mulheres para a área da tecnologia. Acho que é super importante. Sim, com certeza. Tá bom. Bom, gente, olha, convido vocês a acessarem as redes sociais, o Instagram e LinkedIn, Ser Mulher em Tech. Qual é a nossa missão? É inspirar e apoiar meninas e mulheres a ingressarem na carreira de tecnologia ou traçarem o seu trajeto na carreira de tecnologia, toda a sua jornada. A gente tem esse intuito de apoiar todas as meninas e mulheres, desde a adolescência até o projeto que a gente está lançando esse ano, que é Mais 45, preparando a mulher também para botar o pé no freio, para potencial saída, potencial aposentadoria. Então, Ser Mulher em Tech é o projeto que eu sou head, tem a voluntárias incríveis. Se você quer ser voluntária, se você acha que você é uma mulher em tech, que pode ajudar muitas outras mulheres, se conecta com a gente. Mas se você é uma mulher em tech, quer ser uma mulher em tech, não sabe por onde começar, se conecta com a gente também. Esse é o nosso projeto. Ai, que Maravilhoso. legal. Certeza que vai um monte de gente se inscrever. Eu quero. Depois fala que vieram do Gemo, né? E corre, porque as inscrições para as mentoradas começam agora dia 31 de março, começam as inscrições. A gente vai fazer o lançamento, então fiquem ligados, né? Nisso daí. Mensagem, que eu falo para todos, todas. O que a gente tem que pensar? Focar na carreira é importante, mas na nossa família, amigos e no equilíbrio da vida é muito importante. A saúde financeira, a independência financeira é algo que não se conquista de um dia para o outro. Então, um pouquinho cada dia, um pouquinho cada mês, para que a gente tenha uma visão de 10, 15, 20 anos, não é isso? Não é de um dia para o outro que a gente conquista isso. Não, é um processo. É um processo. Fazer o que é certo sempre não tem como dar errado. Então, isso eu sempre trouxe para a minha vida, sempre agi dessa forma, e por mais que me parecesse que as coisas iam dar erradas, depois dava tudo muito certo. Então, acho que essa é a mensagem principal de vida, mas que a gente é uma pessoa só. Leva isso para a vida, leva isso para a carreira, para todo sempre, que não vai ter erro. E ajude sempre aquele que precisa de ajuda, aquele que te pede, o que você conseguir fazer, mesmo que seja indicando outra pessoa, mesmo que você não tenha conhecimento, espalhar a multiplicação dos pães que eu falo, espalhar o bem e fazer com que outra pessoa se sinta bem também. É isso. Ai, maravilhosa! A Fena, já sou pupila. Eu já sou pupila. Eu aceito. Adorei. Gente, gostou desse episódio? Manda lá pro seu colega que tá precisando daquele empurrãozinho na carreira, não é isso, Gemona minha? É isso mesmo. Segue a gente nas redes, TikTok, Instagram, LinkedIn, Peixe30. Tem mais algum? As plataformas do podcast. Claro! E aqui no YouTube, não é isso? Não Exatamente. Spotify e as outras plataformas de áudio. É isso. Muito obrigada, Obrigada. gente. Tchau. Tchau.